Bom dia a todos. Vamos para mais um estudo da nossa lição da escola sabatina. Nosso estudo diário é o nosso alimento espiritual, onde 100% a Bíblia é exaltada. Não é ideias humanas, não é filosofias, é Cristo falando com você. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. É muito importante para o crescimento aqui do canal, para que mais pessoas conheçam desse evangelho eterno que Cristo tem para você e para mim. E hoje, com a nossa segunda lição do trimestre, a gente ainda está estudando Apocalipse 14. São três mensagens urgentes para mim e para você, para toda a nação, tribo, língua e povo. A gente vai entender mais no decorrer. Então não tenha medo do Apocalipse. O Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo para você e para mim. Se você não acredita no que eu falei para você, que é uma revelação de Jesus, leia Apocalipse 1, versículo 1 do versículo 3. Você vai entender. É uma revelação de Jesus para a nossa vida. Às vezes você tem medo de símbolos, medo das bestas que aparecem, das feras, dos animais terríveis, mas o Apocalipse, ele tem mais amor, graça e misericórdia do que colocar medo em você. Que Deus nos abençoe. E aqui na parte de sábado vem falando sobre o Evangelho Eterno, que a gente vai falar no decorrer aqui da mensagem. O verso áureo, o verso para memorizar é o Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voar pelo meio do céu. Tinha um Evangelho Eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, como eu já disse para você. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, diz assim: Ouve, Israel, ó Senhor. Ouve, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Aqui Deus está falando para Israel aqui: ouve, Israel, o nosso Senhor, o nosso Deus é o único. É o único que tem essas mensagens eternas para nos preparar para o tempo do fim. A gente está vivendo o tempo do fim. Eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de falar para você, que não importa quanto tempo Jesus ele pode demorar para voltar. Porque se eu morrer daqui a 10 minutos ou 5, para mim Jesus já voltou. Porque a morte ela é como um sono. Você está dormindo na morte. O seu fôlego de vida volta para Deus e a sua matéria, o seu corpo, ele vai ser enterrado. Mas quando Cristo voltar, eu não sei se você sabia, mas Deus vai devolver para você o seu fôlego de vida e Ele vai ressuscitar você sem pecado, sem dor, sem doença, sem as mazelas das tragédias que aconteceram com o seu corpo, com a sua mente, em glória, glorioso, um corpo físico. Não vai ser um fantasma, porque se fosse para ser uma alma, um fantasma, como diz a filosofia grega, não precisaria Jesus voltar para vir aqui nos buscar, porque Ele vai vir buscar eu e você da sepultura. Cristo vai falar e a gente vai se erguer da sepultura com o nosso corpo revestido de glória, não mais defeituoso pelo pecado. Mas tem uma coisa que eu e você devemos entender, que quando a gente morre, a única coisa que a gente vai levar conosco é o nosso caráter. Caráter. E a gente vai ressuscitar com o nosso caráter. Então, qual está sendo o seu e o meu caráter para Cristo voltar?
qual será o nosso caráter? Um caráter do ímpio ou dos justos? Que Deus nos abençoe nessa lição. Aqui ao longo dos séculos, essa palavra shema no hebraico, o hebraico para ouve, essa palavra ouve em hebraico é shema, lembrava os judeus da visão espiritual que nos unia como povo, para que fortalecia a sua decisão de manterem a sua identidade única como adoradores do Deus vivo. Ouve, ó Israel, ouve, Ricardo, ouve você que está assistindo e me escutando. O único Deus verdadeiro está chamando você para receber essa mensagem do Evangelho eterno, para se preparar para o tempo do fim. Agora aqui vamos para a parte de domingo. Um livro de esperança repleto de graça. Um livro de esperança repleto de graça. Em Apocalipse, eu acho que eu já até falei para você. Aqui a gente vai ver o Apocalipse 1, do versículo 3, como eu já disse para você, que é uma revelação de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e enviando por intermédio do seu anjo, notificou a João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que ouviu. Bem-aventurado, feliz, no verso 3, aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. E aqui, uma referência também em Apocalipse, capítulo 14, verso 6. O Apocalipse trata de Jesus. A sua mensagem para o seu povo é especialmente aplicável à sua igreja nos últimos dias. É uma mensagem da nossa esperança para o tempo do fim, repleta de graça ao longo do livro. Cristo é descrito também como Cordeiro morto e é prometida uma bênção àqueles que leem e àqueles que entendem e praticam essas verdades reveladas por Cristo. O que eu falei para você do Apocalipse? Que é um livro de graça, de misericórdia e de amor. É um mapa com tesouros eternos de advertências. Cuidado, tem um buraco ali na frente e você pode cair nele. Cuidado com a Babilônia. Sai dela, povo meu, para vocês não fazerem parte dos seus pecados. Deus está querendo chamar a sua e a minha atenção para esse evangelho eterno, onde vai ser pregado por toda língua, por todo povo. É um evangelho eterno que tem que ser pregado para toda nação, para todo o país. Aí você fica pensando, mas como que isso é possível? Deixa eu falar para você. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é de fazer a nossa parte, fazer a sua parte. Você conhece pessoas que eu não conheço, e eu conheço pessoas que você não conhece. E a gente trabalha em união. Se cada um fizer a sua parte, com certeza o Espírito Santo ele vai terminar a obra, porque existem ali no Antigo Testamento duas palavras, né? A chuva temporã e a chuva serúdia. E no Novo Testamento apresenta, Joel fala também dessa chuva temporã, quando os discípulos eles receberam o poder do Espírito Santo para pregar, aonde deram os dons de línguas. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não deu o dom e nem vai dar o dom de línguas para uma pessoa se exaltar.
Porque o que adianta eu, Ricardo, falo português, eu não sei falar outra língua. Mas se acaso você me estiver escutando e ouvindo em outra língua, que não seja a sua materna, isso é um poder do Espírito Santo. Isso é um dom de línguas, aonde eu falo na minha própria língua, eu falo em português e você está escutando na sua língua materna, em alemão, eslováquio, em inglês, em chinês, em japonês. Isso é o dom de línguas. Entendeu? O assunto é muito mais amplo, mas eu só estou dando um exemplo onde a gente não tem ideia, a gente não tem noção, porque Deus pode pregar esse evangelho em um estralar de dedos, mas Ele quer que eu e você faça parte dessa obra, dessa missão, porque cada um de nós temos um pedacinho dessa missão do evangelho eterno, que muitas vezes pensa, pô, mas eu não posso sair do meu país, eu não saio nem da esquina da minha casa para pregar esse evangelho eterno. O primeiro evangelho é dentro da nossa casa, que é um dos mais difíceis. É você pregar o evangelho e viver dentro da nossa casa, para depois a gente procurar outros, nossos amigos, vizinhos, e assim por aí vai. Então a nossa maior missão como sacerdote ou sacerdotisa, aquelas mulheres que é o esteio, que é o pilar da casa, todos temos uma missão. Na parte de segunda-feira é o Evangelho Eterno também. Repare como o Apocalipse 14, verso 6 inicia as mensagens dos 3 anjos, o Evangelho Eterno. Se não entendermos a profundidade do Evangelho, vamos perder todo o objetivo da mensagem dos 3 anjos. Nunca poderemos compreender plenamente o que está em jogo na mensagem de Deus na hora do juízo, ou a queda da Babilônia, ou a marca da besta, se não entendermos o Evangelho Eterno. Você tem que entender esse Evangelho Eterno que foi dado para você antes da fundação do mundo. Seria bom e importante você ler esses versos na sua casa. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 ao 4. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 4. Romanos, capítulo 3, versículo 24 ao 26. E Romanos 5, do verso 6 ao 8. Sabe por quê? Porque aqui vai apresentar as bases desse evangelho eterno. Por que eterno? Porque Cristo, em alguns textos que eu mostrei e vou mostrar para você, Cristo ele morreu. Vou dar um exemplo para você. Imagine que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles estavam em reunião antes da fundação do mundo, antes da fundação do nosso planeta. E Deus, ele não foi pego de surpresa pelo pecado, porque Deus ele não fez robôs, porque robô ele é feito para uma coisa e ele não tem escolha, não tem o livre-arbítrio, o robô. Mas Deus não nos fez robô. Ele deu esse direito para você escolher entre o bem, entre o mal. Eu e você temos o direito de não escolher Deus, de sair da presença de Deus. Não é à toa que Lúcifer, Satanás, um anjo perfeito, um querubim da guarda, ele se rebelou contra Deus. É o mistério da iniquidade, o mistério do pecado, aonde na eternidade Deus com certeza vai explicar para mim e para você. Mas o reino de Deus ele é feito de amor. E já está provado que o mal não presta.
Eu acho que já ficou bem claro para toda a humanidade o que Satanás já fez conosco e ainda faz. Ele só não pisa na sua cabeça e na minha ainda, porque Cristo nos protege e os anjos do Senhor, aquele anjo que nos cuida desde do nosso nascimento, ele tem expulsado esses poderes das trevas da nossa vida, porque senão ele já teria pisado no nosso pescoço há muito tempo. E o governo de Deus é um governo de graça e de misericórdia. Mas um dia essa graça e essa misericórdia de Deus com a humanidade, aqueles que não tomarem posição diante de Cristo, se você já ficou neutro, você é do lado do inimigo, porque em uma batalha, em uma guerra não existe neutralidade. Ou você fica de um lado ou você fica de outro. E o governo de Deus, ele é totalmente diferente do governo de Satanás. Adão, ele entregou essa terra para o poder das trevas. Satanás, ele se acha o príncipe desse mundo, mas Cristo, ele veio nos resgatar porque ele morreu antes que Adão e antes que Eva comesse do fruto. Porque como eu disse para você que a Trindade, na sua reunião, eles decidiram o que vamos fazer com essa humanidade, porque eles vão errar, eles vão pecar, eles vão cair. E a solução, sabe no que era? No perdão. Jesus Cristo, eu vou descer por eles. Porque o salário do pecado é a morte. E a única morte que pode ser aceita nesse plano da redenção é o sangue do próprio Deus, pagando o preço por mim e por você. Então, antes do seu e do meu nascimento, um sangue já foi derramado antes da eternidade. Antes da fundação do mundo, um sangue já foi derramado, que é o sangue de Cristo. E se isso não comover você ou eu, estamos perdidos. Vamos agora para a parte de terça-feira, vem falando uma história de graça. Eu vou ler aqui com você Apocalipse 13. Apocalipse 13, do verso 8. Apocalipse 13, verso 8. Diz assim: E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, e que foi morto desde a fundação do mundo. Esse Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo, como eu expliquei para você. Agora você anote na sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, 18 ao verso 20. E um texto-chave importante que não pode deixar de faltar, Efésios capítulo 1, verso 4. Efésios, eu vou até ler com você para a gente não passar aqui batido por esse verso. Efésios capítulo 1, verso 4. Diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele morreu antes da fundação do mundo para a gente ser santo. O que significa essa palavra santo? Essa palavra santo significa não aquele santo que não peca, que não erra, que não falha, mas aquele que pela graça e pela fé ele tenta se agarrar em Cristo e fazer a vontade de Cristo.
Não existe ninguém perfeito. Santo, santo, santo é o seu nome. É o santo de Deus, ele é santo. Jesus, a Trindade é santa. Que Deus, que ele nos fortaleça e nos abençoe. Que a gente entenda que o Apocalipse é uma mensagem de graça, de perdão e misericórdia. Agora a parte de quarta-feira, a todo mundo. Qual é a extensão da proclamação desse Evangelho eterno? E por que razão a resposta é tão importante para nós, para a nossa missão e para o nosso chamado aqui como igreja? Em Mateus, vou ler com você aqui em Mateus, capítulo 28, pode deixar anotado também aí na sua Bíblia, em Mateus 28, do verso 19 ao 20, um verso bem conhecido, mas vamos ler. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias Cristo está com você. Ide, portanto, fazei discípulos, ensinando esse Evangelho eterno, essas três mensagens angelicais, para que eu e você esteja preparado para o tempo do fim. E na parte de quinta-feira, um testemunho de um missionário. Em 1874, uma conferência geral enviou o primeiro missionário para a Europa. Ellen White dizia que Johnny Andrews era um homem mais capacitado das nossas fileiras. Andrews falava pelo menos 7 línguas e conseguia repetir o Novo Testamento em memória e conhecia a maior parte do Velho Testamento. Era um erudito brilhante, um escritor, um poderoso pregador e um teólogo competente. Como que uma pessoa tão capacitada, falando 7 idiomas, foi mandado para lugares onde o evangelho era pouco, talvez não teria muito sucesso, né? Porque hoje muitos procuram sucesso na internet com Cristo, querem usar a palavra de Deus, querem usar a Bíblia para distorcer o que Cristo tem realmente reservado para mim e para você. Como que uma pessoa, um erudito, ele falava 7 idiomas, ele foi levado a lugares onde deixou família, deixou filhos, a esposa já tinha morrido, deixou seus familiares para pregar esse evangelho eterno a toda nação, tribo, língua e povo. Isso deveria impactar a sua vida e a minha. Qual é a parte? Por que eu e você não estamos fazendo mais a nossa parte? Eu creio que estamos cada dia mais doentes, como físico, mental e espiritual. Estamos presos nas nossas dores, estamos presos nas nossas lutas. O povo cada vez com mais doenças mentais, depressões, que isso tem que ser tratado, tem que ser passado por um médico. Mas Cristo é o nosso auxílio. Eu vou fazer um vídeo a respeito sobre como ter uma mente forte. Porque hoje a gente percebe que qualquer casca de banana no chão, as pessoas estão escorregando, entrando em um buraco sem saída, e a dor consome muitos.
que eu e você temos o privilégio desse evangelho eterno, onde vai ser pregado para todo mundo. Queira você não, queira você acredite ou deixe de acreditar, Cristo vai voltar. E eu espero que eu e você fiquemos do lado certo. E eu faço um apelo para você, enquanto você tem vida, tem o fôlego de vida, se você hoje está respirando, se você tem saúde, se você bebe água ou está comendo, é porque Deus está te sustentando. Se você ainda não enlouqueceu, é porque Deus traz a cura para você todos os dias. Se eu e você ainda estamos trabalhando, estamos vivendo, indo e vindo, é porque Deus ele tem cuidado de você. Mesmo que sua vida não esteja boa, mesmo que você esteja em luto, em dor e em sofrimento, Deus ele entende você e eu. Que Deus nos abençoe. Vamos juntos fazer uma breve oração para que Deus nos capacite. Querido e bondoso Deus, obrigado por essas mensagens. Obrigado porque o Apocalipse é uma mensagem de esperança e de graça e de misericórdia. O Senhor nos ajude a entender essa graça e essa misericórdia e esse amor por nós. Em nome de Jesus, amém.